Conforme a pesquisa Retratos da Literatura no Brasil, encomendada em 2016 pelo Instituto ProLivro ao Ibope, apenas 56% dos brasileiros leem livros. Ainda assim, de forma esporádica, eles leem uma média de 4,96 títulos por ano. Já pensou em participar de um clube de assinatura de livros? No Case de Sucesso de hoje, a gente vai te apresentar a história do Arthur, que conseguiu crescer com exatamente essa ideia: livros por assinatura. Vem com a gente? O empreendedor Arthur Dambros, de 28 anos, disse a Pequenas Empresas e Grandes Negócios que enxerga semelhanças entre uma empresa iniciante e um candidato a cargo público. Para ele, nos dois casos, o sucesso depende de duas variáveis, anota aí: palanque e discurso. É bem fácil de comparar. Um político, quando começa sua campanha, precisa sempre passar a sua ideia de forma clara. Assim como um negócio que acabou de começar, precisa passar uma mensagem correta sobre o serviço ou produto que está sendo demonstrado. O político e o empreendedor precisam encontrar os canais certos para oferecer cada um seus produtos. Arthur Dambros fundou a TAG, Experiências Literárias, em julho de 2014, junto de dois amigos dele. Os três cursavam Administração de Empresas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a UFRGS. Dambros se perguntava: os clubes de assinatura do Brasil têm um grande potencial, mas não tem nada no universo literário. Os livros eram escanteados. Como fazer com que as pessoas se interessem pela nossa proposta e pelo nosso modelo de negócio? Bom, em agosto de 2014, a TAG entregou as primeiras caixas. Eram apenas 65 assinantes naquele momento. Em janeiro de 2015, 6 meses após o começo de tudo, a empresa só tinha 100 assinantes e prejuízo todos os meses. E isso por pouco não levou a TAG a fechar as portas. Dambros tentou de tudo. Participou de feiras de livros, fechou parcerias com livrarias para vender os kits e começou a se aproximar de instituições culturais. Já que a empresa tinha pouco dinheiro para ações de marketing, Arthur resolveu apostar num canal muito importante nos dias de hoje, tanto para a TAG quanto para outros ramos do negócio: anúncios em mídias sociais e produção de conteúdo para Facebook e Instagram. Realizaram inclusive uma live com Conceição Evaristo. E se você não sabe de quem eu estou falando, entra no nosso canal e dá uma olhada no primeiro case de sucesso, que lá eu conto mais. Outra ação fundamental foram as parcerias com os booktubers. Isso mesmo, booktubers. Esses caras são youtubers especializados em livros e literatura. Agora pergunta se a estratégia deu certo. No final de 2015, 6 meses após aquela grande crise, o clube TAG tinha 1.500 assinantes. Palanque resolvido, agora falta o discurso. A TAG estava muito presente nas redes sociais e o buzz marketing, o marketing boca a boca dos assinantes, ajudou muito na popularização do clube. A TAG agora estava muito presente nas redes sociais e o buzz marketing, marketing boca a boca dos assinantes, ajudou muito na popularização do clube. Mas como funciona exatamente a assinatura da TAG? Bom, o sócio paga R$ 69,90 e recebe mensalmente uma caixa com um livro surpresa, uma revista, um marcador de livros, um box colecionável e um mimo. Parece bem legal, mas ao mesmo tempo é bem semelhante com outros múltiplos clubes de assinatura, né? Mas a TAG tem um diferencial: a curadoria de grife. Todos os livros são recomendados por um nome relevante da literatura mundial. Grandes personalidades literárias, como o gaúcho Luiz Fernando Veríssimo, o peruano e Nobel da literatura Mário Vargas Llosa, a nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie e o argentino Alberto Manguel já indicaram obras que estrelaram as supercaixas. Sabe quem foi o curador da primeira caixa, a de agosto de 2014? O filósofo Mário Sérgio Cortella, que sugeriu O Físico, best-seller de Noah Gordon. A TAG negocia os direitos autorais diretamente com os autores recomendados pelos curadores ou, caso seja um livro já em catálogo, com as editoras que o publicaram no Brasil. Em dezembro de 2016, a TAG chegou a 12 mil assinantes e apostou em outro diferencial: edições exclusivas das obras, com direito a pacote completo: confecção em capa dura, projetos personalizados na ilustração, apêndice, prefácio, pós-fácio e tradução. E eu me perguntando se deu certo. É óbvio que deu certo. Em outubro de 2017, a TAG chegou a 20 mil assinantes e chegou a faturar 14 milhões e meio de reais nesse mesmo ano. Também em 2017, a empresa foi o destaque do ano do Prêmio Empreendedor de Sucesso, organizado por pequenas empresas e grandes negócios. Isso é um feito e tanto para uma empresa jovem, com pouco mais de 3 anos na época, que sobretudo teve que lutar contra a falta de hábito do brasileiro em ler. Chegamos ao fim do segundo episódio do Cases de Sucesso. E mesmo que você, como grande parte dos brasileiros, não leia livros, compartilha com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever e tocar no sininho, para ser avisado de quando saem os próximos episódios. E a propósito, tem um terça que vem, hein? A gente se vê. Até mais.